E se você for um leitor um pouco mais atento na Escritura, você vai ver que pelo menos 90% do Evangelho de João é único, é inédito, é exclusivo. Quando João escreve, irmãos, como alguém que subiu na montanha mais alta e está vendo tudo de cima. Agostinho de Hipona dizia que João é como a águia dos evangelhos, porque enquanto todos os evangelistas começam escrevendo sobre a genealogia de Jesus, João vai nas alturas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Enquanto os outros evangelistas escrevem da terra para o céu, João escreve do céu para a terra, do ponto de vista da eternidade. Ele começa falando da divindade de Cristo. Tem uma pergunta, e o Espírito Santo me lembrou dessa pergunta esses dias. Tem uma pergunta no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27, aonde Salomão está orando depois da consagração do templo, e Salomão faz uma pergunta em oração dizendo: será que Deus habitaria na terra? Será se Deus um dia desceria e habitaria na terra? E João vai dizer: um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Eu quero ler com você dos encontros de Jesus em João, dos encontros mais especiais, não que os outros não sejam. João capítulo 3, Jesus vai se encontrar com Nicodemos, e diz assim o versículo 1, na verdade é cinematográfico o texto, vamos lá? Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Olha para mim aqui. Quando Jesus diz que o homem precisa nascer de novo, Nicodemos não é um iletrado, inculto. Nicodemos é um doutor da lei. O mais alto nível de graduação, não apenas na língua da época, dos estudos da época, mas dos estudos das Escrituras. Então quando Jesus diz: ei, você tem que nascer de novo, Nicodemos entendeu que a linguagem de Jesus é uma linguagem metafórica, figurada. Porque a gente vê a resposta de Nicodemos: pô, peraí, um cara que é velho, entrar de novo na barriga da mãe, esse cara não entende o mínimo de biologia possível? Não, Nicodemos entrou na analogia de Jesus. Jesus fala sobre nascer, e Nicodemos, na mesma hora, ele aplica a parábola de Jesus, a figura de Jesus, a ele mesmo. Peraí, será que tem chance para mim? Entendeu? Será se é possível para mim o que você está falando? Será se é possível para mim o evangelho que você está pregando? Será se encaixa na minha vida a verdade que você está falando? Será se serve para mim? Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne,
Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Olha para mim aqui. O que nasce da carne é carne. É importante você entender o que eu vou falar agora, do ponto de vista do Evangelho. Mudanças comportamentais, moral elevada, hábitos ou disciplinas espirituais, não é sinal de que alguém nasceu de novo. Alguém pode parar de beber e nem ser crente. Um homem pode parar de trair a mulher sem ao menos um dia pisar na igreja ou abrir a Bíblia. Só por ele entender o quão desastroso é a prática que ele está fazendo. Então, um comportamento moral, religioso, ético, não é sinal de que alguém nasceu de novo. É claro que, 2 pontos. Alguém que nasceu de novo vai ter um comportamento adequado à Escritura. Alguém que nasceu de novo vai ter uma ética muito maior e mais elevada do que alguém que não conheceu Jesus. Alguém que nasceu de novo vai mudar a sua forma de falar, de pensar, de agir, de viver. Há um novo rumo na sua vida. Estava conversando com o meu pastor esses dias e ele disse assim: Lúcio, você percebeu que quando os magos saíram em busca da estrela que brilhava no céu em direção ao Messias que nasceria, e quando eles passaram no palácio de Herodes, e Herodes disse assim: ei, aonde que está o Messias? É em Belém o lugar, e nós estamos indo para lá. O novo rei vai nascer em Belém. Aí Herodes disse o seguinte: então faz o seguinte, vão, encontrem o Messias, depois voltem para me dizer aonde ele está, e eu vou adorá-lo. Todos nós sabemos que Herodes tinha a intenção de matar o novo rei que nasceria. Mas preste atenção. Os magos saem do palácio de Herodes. Eles encontram o Messias deitado em uma manjedoura. Esses dias eu fui ferido por essa palavra. Irmãos, nós levaremos a eternidade para compreender um Deus deitado em uma manjedoura. A profundidade do que é Deus deitado como um bebê de 2,5 quilos em uma manjedoura. Eles estão diante do Filho de Deus, do Deus encarnado. E a Bíblia diz que dali eles vão para outro, presta atenção, dali eles vão para outro lugar e não voltam mais pelo mesmo caminho. Por quê, pastor? Porque alguém que teve um encontro com Jesus nunca vai voltar pelo mesmo caminho. Alguém que teve um encontro com o Messias, nunca ele volta pelo mesmo caminho para a velha vida, porque algo foi alterado, a direção foi alterada, a vida foi alterada, a visão foi alterada, a mente foi alterada, a família foi alterada, tudo mudou. Entenda isso. Entenda isso. Versículo 5, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. Em outras palavras, alguém pode parar de beber, de fumar, parar de ir para a festa, parar de se automutilar, abrir mão de relacionamentos abusivos, sem nem ao menos conhecer Jesus, porque o que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda, versículo 7, pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra. O vento sopra. O vento sopra. Onde quer. Onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho.
Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram? Como crerão se eu lhes falar de coisas espirituais, de coisas celestiais? Versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, Filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos o que nele crer tenha a vida eterna. Obrigado, Jesus, essa é a tua palavra. Da mesma forma que João subiu para entender essas verdades, nós queremos subir também para compreender essas verdades. Que essas verdades agora afetem a nossa vida e produzam paixão pelo Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você precisa nascer de novo. O que eu vou falar com vocês essa noite é o assunto mais importante dentro da Escritura. Não é secundário, não é trivial, é crucial para a nossa fé. O novo nascimento não é algo que nós podemos colocar à margem da nossa vida cristã. Não, ele é central. Não é uma opção, é uma necessidade absoluta. Não sei se você percebeu, mas pelo menos no texto que nós lemos, do versículo 1 até o 15, nós vemos pelo menos 3 vezes Jesus confrontando a necessidade do homem nascer de novo. Olha para mim aqui. É interessante você perceber isso. Porque no 3, Jesus fala sobre nascer de novo com Nicodemos, um grande mestre da lei. No 4, ele fala sobre uma vida nova, nascer de novo com a mulher samaritana. Bom, no português mais coloquial que eu posso utilizar, a mulher mais rodada da época. O que significa, pastor? Que tanto o religioso como o mais vil pecador, ambos precisam do evangelho e nascer de novo. Tanto a pessoa que cresceu dentro da igreja. Irmãos, o que mais eu tenho ouvido nos últimos dias, alguém fala para mim, pastor, eu cresci na igreja. E a minha pergunta é, eu não quero saber o tempo que você tem de igreja, eu quero saber qual foi o momento em que Deus abriu os teus olhos e você viu que Ele era real. Porque o religioso e o pecador, ambos, pela ótica de Jesus, precisam de uma experiência que Jesus vai definir como alguém nascer outra vez. Nós temos a tendência, irmãos, de achar que pessoas muito boas, pastor, mas ele é um bom pai, ele é uma boa mãe, um bom profissional, gente boa, gente muito boa. Irmão, precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. E pelo menos 3 vezes Jesus vai falar sobre isso no capítulo 3, versículos 1 até o 15. A menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. A menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. Pastor, por quê? Vamos começar? Por quê? Irmãos, porque se não há novo nascimento, não apenas nós não podemos entrar no céu, se não há novo nascimento, o céu não é o lugar que nós vamos desejar. Presta atenção. Tem um novo nascimento, não é apenas impossível entrar no céu. Sem o novo nascimento, nós não desejaríamos o céu. Por quê, pastor? Porque o céu só é desejável para alguém que nasceu de novo. Eu lembro de um tempo atrás, meu amigo pastor Ribinha, comentando sobre um vídeo que viralizou aí nas redes sociais da época, de um cantor brasileiro, de música popular brasileira, dizendo, eu não quero ir para o céu. Não sei se você viu esse vídeo. Eu não quero ir para o céu. O céu deve ser chato demais. Sabe, aquela batinha branquinha, sentado numa nuvem, tocando harpa. Não, o céu deve ser chato demais. Eu quero ir para o inferno. Lembra? Eu quero ir para o inferno. O inferno deve ser legal. Sabe? Churrascão, amizade, pagodão. Acaba que ele ia fazer um pagode lá, né? Se bem que não, que eu já ia explicar isso. Prefiro ir para o inferno. O céu parece um tédio. O céu parece um lugar chato.
Sabe por quê, irmãos? Porque o céu só é belo para quem nasceu de novo. O céu só será um lugar desejável para quem já está sentindo o gosto de lá. O céu só será um lugar de prazer para quem já ama Jesus aqui, agora. Porque a vida eterna é essa, conhecer a Jesus. Irmãos, sem o novo nascimento, nós não vamos nos encantar com o céu. Sem o novo nascimento, o céu não é apenas impossível, mas o céu também não é um lugar desejável para a nossa alma. Tem duas coisas erradas que nós compreendemos de forma errada: a realidade do céu e a realidade do inferno. Como assim, pastor? Porque nós achamos que no inferno o diabo está lá com um garfo, né? E os demônios, o diabo e suas diabetes. Essa piada antiga, porque na década de 90, então, na igreja, a gente contava essas piadas. O diabo tinha uma esposa, o nome dela era diabetes, teve vários filhos. Não vou falar o último nome que é feio demais. Aí o diabo está reinando no inferno, punindo as pessoas. Não, irmão, não é essa a realidade do inferno. O fogo que queima no inferno não é o fogo do diabo, é o fogo da ira de Deus. Não é o diabo que está punindo as pessoas no inferno, é Deus que está punindo o diabo, seus anjos e aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Agora pensa comigo, por favor, pensa comigo. Se o inferno, como diz Romanos capítulo 1, é o lugar onde Deus vai nos entregar aos nossos próprios desejos. O homem vai ser entregue aos seus prazeres, aos seus desejos. O homem vai ficar preso, escravo de si mesmo, eternidade após eternidade, pecado após pecado na vida humana, vai se multiplicar e crescer, eternidade após eternidade. Me diga se há alegria nesse lugar. Me diga se vai haver amizade nesse lugar. Por quê? Porque o homem vai amar tanto a si mesmo, vai desejar tanto a si mesmo. Irmãos, ele vai ser consumido por ele mesmo e não vai morrer, porque o inferno é eterno. E eternamente, o homem desejando a si mesmo, o homem se satisfazendo consigo mesmo, essa é a realidade do inferno. Mas sabe qual é o entendimento errado que nós temos a respeito do céu? É que se nós pegássemos alguém que não nasceu de novo, que não deseja o céu, e nós colocássemos essa pessoa dentro do céu, nós costumamos pensar que essa pessoa automaticamente se dobraria e diria: Jesus, me perdoa. Eu te rejeitei toda a minha vida, mas agora eu quero você. Não. Porque essa pessoa não vai ver beleza. Essa pessoa vai passar 5 minutos dentro da eternidade e vai falar assim: por favor, me tira daqui. Sabe qual é a outra visão errada? Nós achamos que se no inferno houvesse possibilidade, Deus fosse condescendente, Deus fosse amável e bondoso ao extremo, ainda mais do que Ele já é, e pudesse as pessoas sair do inferno e ir para o céu, nós pensamos o quê? As pessoas estão lá, quando se houvesse essa possibilidade, automaticamente ela diria o quê? Estou dentro. Não, irmãos. Se Deus entrasse dentro do inferno e falasse: se vocês crerem em mim, eu tiro vocês daqui, aqueles que estão dentro do inferno fechariam as portas para Deus e diria: nós não queremos você. Sabe por quê, irmão? Porque quem está no céu não merecia estar lá, é fruto da graça de Deus, mas quem está no inferno, ele merece estar lá, porque ele rejeitou essa graça. Então alguém desejar o céu, alguém ter encanto pelo céu, alguém tendo prazer pelo céu, é alguém que realmente nasceu de novo. O pregador puritano Jonathan Edwards dizia que alguém que nasceu de novo é como alguém que desenvolveu uma apreciação por Deus. Alguém que provou do mel e agora conhece a sua doçura. Você vai ver recorrentemente nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, a ideia de nascer de novo, a ideia de
entrarmos no reino de Deus, a ideia de nos tornarmos filhos de Deus, a ideia de nós iniciarmos e vivermos a vida eterna. Mas quando Jesus fala sobre nascer de novo, Jesus fala sobre algo radicalmente novo. Olha para mim aqui. Jesus fala sobre algo radicalmente novo. A palavra grega é anotem. E essa palavra significa algo inédito. Algo que nunca existiu. Deus não trabalha com reformas. Deus não trabalha com melhoramentos, aperfeiçoamentos. Deus não trabalha com remendos. Não. O que Deus cria é um ser humano novo. É alguém inédito. É alguém que nunca existiu. De repente, o seu interior é consumido por novos desejos, novos prazeres, novos anseios. Agora você é consumido por uma nova natureza. A natureza de Deus vem habitar dentro de você. Vamos. Você não adicionou apenas um check-in no seu Instagram. Não, domingo eu estou na igreja. 7 horas, 19 horas. Não. Você não adicionou apenas novos hábitos à sua vida. Não. Alguém que nasceu de novo é alguém gerado de cima, pelo Espírito. Algo que nunca existiu. É criado pelo Deus que dá vida aos mortos e traz à existência aquilo que não existe. Uma vez C.S. Lewis, discursando em um dos seus livros, ele disse que as pessoas muitas vezes se perguntam: quando é que será o próximo passo da evolução do homem? Quando é que o homem vai dar um novo salto de evolução, de crescimento, de aprimoramento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, um passo para além do ser humano? Deus diz, as pessoas se perguntam isso. E ele mesmo responde a sua própria indagação, ou a indagação de outros, perdão. Deus diz que, na visão cristã, isso já aconteceu. Como? Em Cristo, Deus criou um novo homem que nunca existiu. Porque agora ele vem viver a vida dele em nós. Deus sim está nos chamando para um novo nível. Mas o novo nível não é apenas sucesso empresarial, financeiro, ou você entender qual é o propósito da sua vida. Um novo nível e o mais alto nível de vida é nós entendermos que só a vida é em Jesus Cristo e Ele nos oferece não um remendo para a nossa velha vida, mas uma vida completamente nova para alguém que decidiu nascer de novo. É uma mudança radical, irmãos. Você que é pai, você que é mãe, sabe o que eu estou falando quando alguém nasce, quando o bebê nasce. É uma mudança completa na vida, na casa, na rotina, tudo muda. Então Jesus, irmãos, Ele quer nos explicar de uma forma que eu e você possamos pelo menos ter uma noção do que é isso. Em outras palavras, Jesus está dizendo, já pararam para imaginar a complexidade que é um bebê nascer? Não, irmão. Não entra na minha cabeça que isso aqui é fruto do acaso. Bilhões e bilhões de espermatozoides para fecundar um óvulo. O salmista vai questionar. O homem nem ao menos tem noção do que é um osso ser formado dentro do útero de uma mulher. E o mesmo salmista vai dizer, ainda antes que os nossos dias existissem, todos eles já estavam escritos no livro de Deus, e Deus já conhecia cada um deles. Não, Jesus não está usando uma figura de linguagem pequena, na verdade é o máximo que ele pode fazer para nos explicar a nossa capacidade humana de entender o que é alguém nascer de novo. Algo tão sobrenatural, algo tão poderoso, que só pode ser comparado como alguém que acabou de nascer. É quando os olhos do homem são abertos para Deus,
E esse processo só pode ser comparado como alguém que foi gerado, alguém que foi nascido. Olha para mim aqui, pelo amor de Deus. Olha para mim aqui, não tire os olhos de mim. A igreja é a comunidade daqueles que nasceram de novo. Vou repetir. A igreja é a comunidade daqueles que nasceram de novo. O que isso significa, pastor? Que se você não nasceu de novo, você pode fazer parte de uma igreja, mas ainda assim caminhar para o inferno. Porque a igreja de Jesus é composta de novas criaturas, de pessoas que nasceram de novo. A gente vem compartilhando sobre isso com aqueles que desceram as águas no batismo ontem. Irmãos, há pelo menos na Escritura, 300 milagres que acontecem na vida de um homem, de uma mulher que nasce de novo. Quando ela responde ao Evangelho, ela diz sim para Jesus, irmãos, perdão, justificação, santificação, conversão, aceitação, milagres, irmão, aquilo que estava morto volta à vida. Deus opera de maneira sobrenatural, pelo menos 300 milagres acontecendo instantaneamente. Então, isso é poderoso. É por isso que é impossível alguém que realmente nasceu de novo permanecer do mesmo jeito. É impossível alguém que realmente nasceu de novo e nada mudou. Eu quero caminhar aqui para concluir esse sermão. Presta atenção. O que é que Jesus usa para explicar o que é de fato nascer de novo? Jesus usa algumas ilustrações. Olha os versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode nascer? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Olha para mim aqui. Não é literal a resposta de Nicodemos. Jesus usa uma metáfora, Nicodemos responde com a outra metáfora. Como é possível? Olha a minha idade, já estou velho, olha o meu passado, olha tudo que eu fiz, olha quem eu sou, olha quem eu me tornei, olha o que eu conquistei. Irmãos, olha para mim aqui. Nicodemos entendeu que a primeira figura que Jesus usa para alguém que nasceu de novo, irmãos, é alguém que zerou a vida. Não, peraí. Você sabe quem eu sou? Um doutor da lei? Um mestre em Israel? As pessoas me chamam de rabi. As pessoas querem saber qual é a minha opinião sobre Deus. E você está falando para mim que eu tenho que esquecer completamente tudo isso e começar de novo? Sim. Não, pastor. Você não está falando sério. Quer dizer que eu preciso desistir de quem eu sou para começar uma nova vida? Sim. Sim. Porque ele não vai apenas aperfeiçoar você, ele não vai apenas reformar você, ele vai recriar você. É alguém que precisa começar do zero. Pastor, mas eu já fui longe demais. Pastor, você não sabe a idade que eu tenho. Pastor, você não conhece a minha história. Pastor, você não conhece o meu pecado. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Ei, não importa o que você fez, nem qual é o seu passado, mas se você crê em Jesus, a sua vida pode começar de novo e Deus pode iniciar a melhor vida que você poderia viver em toda a sua vida. A melhor fase da sua vida pode estar prestes a começar.
apenas por uma resposta ao Evangelho de Cristo Jesus. Sentado na mesa antes de vir para cá, eu senti o Espírito de Deus falando no meu coração: Lúcio, nem eu posso mudar o teu passado. Mas se você crê em mim, o teu passado já está resolvido, o teu presente faz sentido e o teu futuro está garantido. É exatamente isso que significa nascer de novo. Ei! Eu não posso mudar o seu passado, nem Deus pode mudar o seu passado, mas nascer de novo significa não apenas essa vida, mas a eternidade com Deus. E Jesus olha para um homem já velho, para o homem que alcançou o status mais alto da sociedade, irmão, para dizer: ei, tem que começar do zero. Tem que começar do zero. Aí no versículo 5 ele vai utilizar uma outra expressão. Versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Os dois símbolos, irmãos, de transformação na Escritura: água, batismo. Transição, Espírito, transformação do coração. Exatamente sobre isso que Jesus está falando. Ezequiel vai dizer: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificareis, dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito de novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Da água e do Espírito. Por isso eu quero dar um conselho para você que ainda não batizou, e até agora você está retardando essa experiência. O batismo não salva, mas é algo que acompanha aquele que já foi salvo, que entendeu que nasceu de novo. E essa é a experiência que Jesus está dizendo: ei, é isso que eu vou fazer com vocês. Essa velha vida vai morrer agora e vai nascer uma vida completamente nova. E tem mais. Eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito, e Ele vai produzir essa transformação. Obrigado, Jesus. Jesus vai usar uma outra metáfora. Ele vai dizer, versículo 8. Versículo 8. O vento sopra onde quer. O Espírito, ele sopra onde ele quer. Ele é livre. Ele é soberano. Um dia ele soprou lá em Oriximiná, na Travessa Antônio Ibiriba, número 280, bairro Santa Terezinha, norte do Pará, a princesa do Trombetas. Ele soprou em uma casa de barro, feita de pau a pique. Ele soprou lá dentro, sabe por quê? Porque o vento sopra aonde ele quer. Não, pastor. Não, pastor. Fulano agora é salvo. O vento sopra onde quer. Ele não sopra só dentro da igreja. Ele sopra lá fora. Ele sopra dentro de um motel, dentro de uma boate, dentro de um prostíbulo, dentro de um terreiro de macumba. Ele sopra aonde ele quer, porque ele é soberano.
Irmãos, graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque se fosse depender de mim, ficar na entrada da igreja dizendo, ei, você é salvo, você não, você é salvo, você não. E Deus está falando, ei, para com isso. Por quê? Porque eu sopro onde eu quero. Eu sopro onde eu quero. Ele sopra na boca de fumo, ele sopra no adúltero, ele sopra na prostituta, ele sopra no pedófilo, ele sopra no assassino, ele sopra aonde ele quer. Irmãos, tem um teólogo católico chamado Chesterton. Ele vai tentar explicar a justificação. E alguém pergunta, Chesterton, o que é um homem ser justificado? Ele responde, justificação não é obra do homem, porque justificação é o amor selvagem de Deus. Justificação é o amor selvagem. Não, ele é selvagem. Não tem como você prender ele. Ele é livre. Já assistiu As Crônicas de Nárnia? O leão, a feiticeira e o guarda-roupa? Vai para casa agora assistir, pelo amor de Deus. Sabe como é que o filme termina? Eles estão em cima do castelo, olhando para a praia. Lúcia se aproxima e vê a Ágila caminhando pela praia assim, deixando pegadas na areia. Aí ela pergunta, para onde ele vai? Quando é que ele volta? Aí um elfo se aproxima e fala assim, ei, uma hora ele está aqui, outra hora ele não está. Ninguém pode prendê-lo. Porque esse leão não pode ser domesticado, ele é selvagem. Irmãos, é sobre esse Deus selvagem que eu estou falando. E ele pode soprar aonde ele quer, porque ele é livre. E esse amor selvagem pode encontrar a mim, pode encontrar você em qualquer lugar. É obra dele, é poder dele, é ação dele. Aí no versículo 14 e 15 ele vai usar mais uma metáfora. Ele vai dizer o seguinte, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Olha mim aqui. Quando Jesus falou isso aqui para Nicodemos, na mesma hora a referência veio na cabeça dele. Êxodo. Quer conversar sobre Êxodo comigo, um doutor da lei? Eu sei da serpente que Moisés levantou no deserto. Eu imagino Jesus olhando para aquele homem da lei dizendo assim, não, a sua interpretação está completamente equivocada. Porque na sua interpretação, na história, você é Moisés. E eu quero dizer para você que não é essa a interpretação da história. Na interpretação da história, eu sou a serpente levantada. Porque todo o pecado um dia será colocado sobre mim. Eu serei pecado por causa do teu pecado. Então você não é Moisés ditando a lei, você é como aqueles homens miseráveis, sendo mordido por serpentes, sendo exterminados por serpentes abrasadoras, condenados pelos seus próprios pecados. Você é como aquele homem mais miserável, rastejando apenas para levantar sua cabeça e fazer aquilo que Deus falou para Moisés. E todo aquele que olhar para a serpente na haste de bronze será salvo. O Evangelho é isso. Como diz meu amigo Ribinha, o Evangelho não é Deus fazendo heróis. O Evangelho é Deus resgatando vilões. Não por algo que nós podemos fazer, mas unicamente se nós pudermos olhar para Ele. Isaías vai dizer, e eles olharão para mim e serão salvos. É por isso que precisamos de igreja que prega o Evangelho. Porque somente através da pregação do Evangelho que o Cristo ele é visto. O Cristo pode ser contemplado. Então nascer de novo, olha para mim que eu estou finalizando, nascer de novo não significa obter uma nova religião. Nascer de novo significa receber uma nova vida. Nascer de novo, irmãos, não é meramente a afirmação de que Jesus é poderoso, Jesus é bom, não! É a afirmação de que eu e você estamos experimentando a bondade e o amor de Jesus. Não é algo apenas que você sabe aqui,
mas é algo que você sente aqui. É algo que nós experimentamos. Não é a melhoria da nossa velha natureza, e sim uma nova natureza, perdoada, purificada, realmente nova, transformada pelo Espírito de Deus que habita em nós. Existe a história de um grande homem de Deus na história do cristianismo, chamado John Newton. John Newton, ele foi o escritor daquele hino Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Se vocês já viram, viralizou uma vez um vídeo de uma senhora negra condenada à morte letal, à pena de morte. Ela está sentada na cadeira para receber a pena de morte. Aí alguém olha para ela e fala assim, diga quais são as suas últimas palavras. E ela começa a cantar. Amazing Grace. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça que me alcançou. E o autor desse hino era um traficante de escravos. Um homem que pegava almas e vendia elas. Um escravoeiro. Irmãos, traficando almas, traficando pessoas. Um dia esse homem ele é ferido pelo Evangelho. E esse homem escreve esse hino. E esse homem, ele faz uma afirmação. Imagine só, um cara que vendia a alma de outras pessoas. Como que esse homem era visto pela sociedade, pela igreja, por nós? Quem é o fulano? Olha o fulano. John Newton dizia o seguinte: eu não sou o que eu devo ser. Eu não sou o que eu desejo ser. Eu não sou o que eu espero ser. Mas posso dizer com verdade, eu não sou o que eu era. Porque pela graça de Deus, eu sou o que sou. Escute, ainda que o novo nascimento seja apenas como uma semente, escute, essa semente precisa crescer. E todos ao redor vão perceber que existe algo novo dentro de você, uma nova vida, uma nova natureza, uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar. Ei, ainda que seja uma semente recebida de uma nova realidade poderosa, escandalosa, mas essa semente precisa crescer. Eu quero te convidar a ficar de pé, por favor.